Eu nunca pensei que um dia escreveria estas palavras. Nunca imaginei que uma mãe pudesse sentir-se tão impotente ao ponto de ver o próprio filho a escapar-se-lhe por entre os dedos, como se fosse água. Mas hoje sei que o amor não chega, e que às vezes o maior inimigo está dentro das paredes que julgávamos seguras. Tudo começou de forma sutil, quase invisível. Eu e o Miguel já não nos entendíamos há meses. Discussões pequenas transformavam-se em tempestades, e o que antes era companheirismo tornou-se silêncio pesado. Mas eu sempre acreditei que, apesar de tudo, o nosso filho, o Martim, seria sempre prioridade para nós. Enganei-me. Naquela manhã, acordei com o som insistente do telemóvel. Era uma mensagem do Miguel. Precisamos de falar. Importante, senti o estômago apertar, mas pensei que talvez fosse apenas mais uma discussão sobre rotinas, horários, responsabilidades, nada que não fosse possível resolver. Mas quando cheguei à sala, vi-o sentado, com uma pasta cheia de papéis, e logo percebi que havia ali algo muito mais grave. Ele respirou fundo antes de falar. Como alguém que ensaiou aquilo vezes demais, eu já falei com o meu advogado, disse ele, evitando olhar-me nos olhos. Acho que o melhor para o Martim é ficar comigo. Pelo menos. Por enquanto, senti o chão desaparecer. Literalmente as minhas pernas tremeram tanto que precisei apoiar-me na mesa. Como assim ficar contigo, Miguel? Isto não faz sentido. Sou eu quem cuida dele todos os dias. Sou eu que acordo durante a noite quando ele tem febre. Sou eu que o levo ao colégio, que falo com as professoras. Ele interrompeu-me, pela primeira vez olhando-me de frente, com um olhar frio, quase calculado. É exatamente isso. Estás demasiado emocional. Nos últimos meses tens estado instável. Tu própria admitiste que tens andado cansada, ansiosa. Eu só quero o melhor para ele. A palavra instável foi como uma facada. Ele sabia exatamente onde atingir. Sabia que eu tinha tido episódios de ansiedade, que estava exausta com o trabalho e com tudo o que carregava sozinha. Mas usar isso contra mim, o pai do meu filho? Isso não é verdade. Murmurei, mas a minha voz falhou. Ele abriu a pasta e tirou vários papéis. Relatórios, registros, fotografias do Martim comigo, em momentos banais menos, mas que ali, apresentadas daquela forma, pareciam conter uma narrativa que eu desconhecia. Tenho provas de que tens estado negligente, disse ele, com uma voz tão calma que me arrepiou. Não quero que isto vá mais longe, mas se tiver de ir ao tribunal, eu vou negligente? Eu, a mãe, que daria a própria vida pelo filho? Foi aí que percebi. Ele estava preparado. Isto não era uma discussão de casal. Era uma estratégia. Os olhos dele ficavam sempre mais duros quando queria algo. Mas, daquela vez, havia algo diferente. Uma frieza estudada. Um plano. Miguel, tu estás a armar isto, consegui dizer, já com lágrimas a correr. Isto é cruel. Não podes tirar-me o Martim, N. Ou podes? Ele suspirou, apoiando os cotovelos nos joelhos, como se estivesse cansado de lidar comigo. Tu é que me obrigas a isto. Tenta ver do meu lado. O Martim precisa de estabilidade. E neste momento, tu não consegues dar lá. Aquela frase destruiu-me. Cada sílaba, antes que pudesse reagir, o Martim entrou na sala a correr, com um sorriso inocente de sempre. Vinha mostrar-nos um desenho, uma casa com 3 pessoas de mãos dadas. Nós 3. A família que ele acreditava que ainda éramos. Eu ajoelhei-me e abracei-o tão forte que quase o magoei. Ele riu, sem perceber a tempestade à sua volta. Miguel permaneceu sentado, observando-nos com aquele olhar avaliador, quase calculista. Naquele momento, senti medo, não do Miguel como homem, mas do Miguel como alguém disposto a tudo para vencer. E percebi que estava prestes a travar a batalha mais difícil da minha vida. Durante dias, tentei convencer-me de que o Miguel tinha falado a quente, no meio da frustração, e que acabaria por recuar. Quis acreditar que aquele homem frio da sala era apenas um reflexo momentâneo de um casamento em ruínas. Mas os sinais começaram a aparecer, um por um, como pequenas rachaduras que de repente se transformam num abismo. Na semana seguinte, tudo o que eu fazia parecia ser observado, avaliado, registrado. Começou quando fui buscar o Martim ao colégio. Uma das auxiliares aproximou-se de mim com um sorriso estranho, forçado. Está tudo bem consigo? Perguntou ela.
com uma voz doce demais, como se temesse que eu desabasse ali mesmo. Estranhei a pergunta, mas respondi que sim. Só que quando me virei, vi o Miguel ao longe, a falar com outra educadora. Ele estava ali, a ver-me, a controlar. Senti um arrepio na nuca. Naquela noite, enquanto guardava a lancheira do Martim, percebi que havia papéis em falta na agenda escolar. Notas às educadoras. Avisos. Coisas que normalmente vinham para mim, mas que agora aparentemente estavam a ser filtradas. E foi aí que percebi. Ele estava a construir um caso, um dossiê sobre mim, e estava a envolver outras pessoas, subtilmente, como quem planta uma semente e espera que a dúvida cresça. Fiquei revoltada, assustada, perdida. Mas a pior parte foi sentir-me sozinha, completamente sozinha. Tentei confrontá-lo, Miguel. O que andas a fazer no colégio do Martim? Perguntei, firme, mas com o coração a bater descompassado. Ele nem levantou a cabeça do computador. Sou pai dele. Posso estar onde quiser. Não tenho de te pedir autorização. Estás a falar com as educadoras. Estás a inventar coisas sobre mim. Estás a manipular toda a gente para parecer que eu... Ele levantou finalmente o olhar, e o sorriso dele foi a coisa mais assustadora que já vi na minha vida. Eu não preciso de inventar nada. Inês, tu é que tens dado motivos. O modo como disse motivos fez-me tremer, como se tivesse um livro inteiro de queixas preparadas contra mim, como se eu fosse um perigo para o meu próprio filho. E foi aí que percebi que precisava de ajuda, de alguém do meu lado. Liguei a minha irmã, a minha melhor amiga, mas todas me disseram a mesma coisa. Fala com um advogado. Só que eu não queria transformar aquilo numa guerra. Não queria expor o Martim. Não queria que o meu filho crescesse no meio de processos judiciais, documentos, relatórios psicológicos, decisões de juízes. Eu queria paz. Mas o Miguel queria vitória. A situação piorou numa noite de sexta-feira. Cheguei a casa exausta depois do trabalho e encontrei o Miguel sentado no sofá, com o telemóvel virado para baixo, o que já era um mau sinal. Temos de conversar, disse ele, num tom quase profissional. Sentei-me devagar, sentindo o coração apertado. O que agora? Ele levantou o telemóvel e mostrou-me uma fotografia. Era o Martim a chorar. Eu ao fundo da sala, de costas, a preparar o jantar. Não me lembro daquele momento. Não me lembro sequer de o ouvir chorar. Mas ali, naquela imagem congelada, parecia que eu estava a ignorá-lo. É isto que te digo, disse ele. Estás ausente, desatenta. Não consegues lidar com o estresse. O Martim não pode viver assim. Eu fiquei sem ar, literalmente. Senti o peito fechar, como se alguém estivesse a apertar-me o coração com a mão. Miguel, isto é absurdo. Uma foto? Uma única foto? Estás mesmo disposto a usar isto contra mim? Ele inclinou-se para a frente. Não é apenas uma foto. Tenho vídeos. Tenho registros. Tenho testemunhos. A palavra vídeos fez-me gelar. Ele andava a filmar-me, às escondidas. Dentro da minha própria casa, levantai-me de repente como quem acorda de um pesadelo. Isto é, doentio. Tu estás a perseguir-me. Estás a vigiar-me. Dentro da minha casa. Ele levantou-se também, calmo, demasiado calmo. A casal é dos dois. Estou apenas a proteger o nosso filho. A raiva, a revolta, a humilhação. Tudo misturado. Senti as lágrimas a subirem antes mesmo de poder evitá-las. Tu queres destruir-me? Sussurrei. E ele respondeu com a frieza de quem fala de um assunto administrativo. Não, Inês. Quero proteger o que é meu. O que é meu como se o Martim não fosse também meu. Como se eu fosse apenas um obstáculo. Naquela noite não consegui dormir. Deitei-me ao lado do Martim e o respirar. Senti o calor dele, e chorei baixinho para não o acordar. Chorei porque finalmente entendi a dimensão do que estava a acontecer. Eu não estava a lidar com um marido magoado ou confuso. Eu estava a lidar com alguém que tinha um objetivo, e que faria tudo, para tirar o meu filho de mim. Foi nessa noite, com os olhos inchados e o coração a latejar, que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não iria esperar pelo próximo ataque, nem pela próxima prova inventada, nem pelo próximo teatro dele. Eu ia lutar. Porque uma mãe pode estar cansada, pode estar ferida, pode estar caída. Mas quando tentam tirar-lhe o filho, ela levanta-se, custe o que custar. No dia seguinte, aquela noite,
em que percebi que o Miguel já não era apenas o homem com quem tinha partilhado anos de vida, mas alguém disposto a desmontar-me peça por peça, acordei com uma sensação estranha. Era como viver dentro de um vidro fosco. Tudo parecia normal por fora, mas eu já não via nada com clareza. Decidi falar com uma advogada recomendada por uma colega do trabalho. Custou-me admitir que a situação tinha chegado àquele ponto, mas continuar sem apoio seria um suicídio emocional e legal. Preparei algumas notas, tentei organizar as ideias, mas tudo o que escrevia acabava borrado pelas lágrimas. Quando entrei no escritório, a advogada, menos uma mulher, na casa dos 50. Olhar firme e expressão tranquila, menos estendeu-me a mão. Chamo-me Turiza. Vamos resolver isto, Inês. Sente-se, por favor. Foi a primeira voz que ouvi em semanas que não carregava julgamento. E só por isso, já me senti frágil, como se fosse desmoronar ali mesmo. Expliquei tudo, as fotografias, os vídeos, o comportamento dele, a forma como estava a manipular as educadoras. E, enquanto falava, reparei que a Turiza não parecia surpreendida. Apenas foi tomando notas com calma quando terminei. Com a garganta áspera e os olhos a arder, ela fechou a caneta e pousou as mãos na mesa. O que o seu marido está a fazer? Tem um nome. Chama-se construção de narrativa. É uma técnica antiga, usada muitas vezes em disputas de guarda. Engoli em seco, então. Ele planeou isto? Ela assentiu. Provavelmente há mais tempo do que imagina. E se ele já começou a recolher provas e a envolver terceiros, Inês precisa de agir rapidamente. O coração bateu tão forte que senti o sangue nos ouvidos. Mas eu não tenho nada a esconder, disse, quase como uma criança a pedir que acreditassem nela. Eu sei, respondeu ela, com uma gentileza firme. Mas num processo destes, não importa só o que é verdade, importa o que pode ser provado. E ele está a trabalhar para controlar essa parte. Foi a primeira vez que senti medo real. Não aquele medo emocional das discussões, nem o medo abstracto de perder a família. Foi medo concreto, frio, jurídico, um medo que podia virar realidade. Então, o que faço? A Turiza inclinou-se ligeiramente. Antes de mais registre tudo. Datas, mensagens, comportamentos estranhos. Se puder, mantenha comunicações por escrito. E Inês? Ela fez uma pausa. Não discuta com ele. Ele está a tentar provocar explosões emocionais para gravar ou testemunhar. É uma estratégia comum. Fiquei relada. De repente, tudo fazia sentido. As provocações, o tom dele, a forma como colocava o telemóvel em cima da mesa. Não era acaso. Era uma armadilha. E quanto ao Martim? Perguntei, com a voz já a quebrar. Ele está no meio disto, sem perceber nada. Infelizmente, nesses casos, as crianças acabam por ser usadas como argumento. Mas a melhor proteção que pode dar ao seu filho é manter estabilidade. Não mude rotinas. Não faça nada que possa ser interpretado como impulsivo. E não caia no jogo dele. Respirei fundo. Mas foi como tentar respirar pela primeira vez depois de ser empurrada para baixo de água. Quando saí do escritório, senti o ar frio na cara e tive vontade de desaparecer. De ser pequena, invisível. Mas a imagem do Martim Sorumi, na memória, e isso bastou para me manter de pé. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Miguel parecia mais calmo, mais normal, como se aquele sorriso controlado fosse apenas parte de um papel. Mas eu já via tudo. Cada gesto dele tinha peso. Cada pergunta tinha intenção. Cada "estás bem?" era uma armadilha com uma rede invisível. Cada vez que entrava na cozinha e o via com o telemóvel virado para mim, o meu estômago dava um nó. Uma noite, estávamos a arrumar a sala, quando ele comentou: "O Martim disse que estiveste a chorar hoje. Está preocupado contigo?" Eu fiquei imóvel. Eu não me lembrava de ter chorado à frente do Martim. Não, naquele dia. Talvez ele tenha ouvido do quarto, talvez eu tivesse deixado escapar uma lágrima. Mas o Miguel sabia, e estava a usar isso. "Está sempre tão sensível, Inês", disse ele, num tom quase piedoso, mas falso até o osso. "Isto não te faz bem, nem a ti, nem ao Martim." Eu respirei fundo, lembrando-me das palavras da Turiza. O reagir, não lhe dar material. Mas dentro de mim, eu gritava. Nessa mesma noite, enquanto o Martim dormia encostado ao meu braço, recebi uma mensagem da educadora dele. "Podemos falar amanhã? Só 5 minutos." É importante. O meu coração deu um salto no peito. Eu sabia o
que aquilo queria dizer. Pelo menos achava que sabia. Na manhã seguinte, cheguei ao colégio com o Martim pela mão. Ele correu para os amigos e eu fiquei ali, imóvel, a tentar controlar as mãos que tremiam. A educadora aproximou-se. Inês, podemos mesmo falar? Assenti, sentindo o mundo estreitar-se à minha volta. Entramos numa sala pequena. Ela fechou a porta com um cuidado quase cirúrgico. O Miguel tem vindo cá. Muitas vezes menos. Começou ela, hesitante. E ele contou-nos algumas coisas sobre si. Disse que estava a passar por um período instável, que talvez precisasse de apoio. Senti a vergonha subir como fogo pela minha cara. Ele está a exagerar, tentei dizer. Mas a voz traiu-me. Inês? Ela pousou a mão no meu braço. Eu não estou aqui para julgar. Só quero que saiba que estamos preocupados consigo. E com o Martim. Ele tem estado mais sensível. Dorme pouco. Fica ansioso quando a campainha toca. Aquela frase foi como uma facada. O meu filho estava a sofrer. Ene. Ou por mim. Mas por tudo aquilo, e o Miguel estava a usar até isso. Não aguentei. Senti as lágrimas a escorrerem silenciosas. Eu não sou uma má mãe. Ela abanou a cabeça. Eu sei. Mas o seu marido está a contar uma história. E nós não sabíamos de que lado estava a verdade. Ali, naquele instante, percebi o pior. Não era só o Miguel contra mim. Era uma narrativa inteira já a ser construída à minha volta. E estava a perder território. Quando saí da escola, sentei-me dentro do carro. Fechei os olhos. Respirei fundo. E naquele silêncio apertado, doloroso, aceitei uma verdade que até então me recusava a enfrentar. Já não era uma disputa de casal. Era uma batalha e eu estava a perder. Mas isso só fez nascer outra certeza dentro de mim. Eu ia lutar. Até ao fim. Porque o meu filho não merecia crescer a acreditar que eu o tinha perdido. Ou pior, que não tinha lutado por ele. Eu achava que estava preparada para tudo. Achava que depois de falar com a advogada, depois de reunir documentos, mensagens e testemunhos, já não havia nada que o Miguel pudesse fazer para me surpreender. Mas estava enganada. Ele sempre conseguia ir mais fundo, mais longe, mais cruel. Tudo aconteceu numa terça-feira, aparentemente normal. A advogada tinha me pedido para recolher alguns papéis importantes, relatórios médicos do Martim, comprovativos da minha presença no colégio, até fotografias antigas, que mostravam a nossa rotina menos provas de que eu era uma mãe presente, dedicada, estável. Passava horas a vasculhar gavetas, pastas, envelopes. O Martim estava no colégio, e eu tentava aproveitar aquele silêncio para organizar a minha vida, ou o que restava dela. Foi então que eu vi a campainha. Fui abrir a porta com a expectativa de encontrar um vizinho, um carteiro, qualquer coisa banal que me ajudasse a manter a sanidade mental. Mas quando vi quem estava ali, o chão fugiu-me dos pés. Era uma técnica da CPCJ, com um crachá pendurado ao peito, e uma expressão que dizia tudo antes mesmo de falar. Boa tarde, é a senhora Inês Santos? Perguntou ela, com uma voz treinada para ser neutra, mas que só me fez tremer mais. Sou eu, respondi, sentindo a garganta fechar. Ela mastrou-me um documento. Recebemos uma denúncia. Precisamos falar consigo sobre o Martim. Denúncia. Aquela palavra ficou suspensa no ar. Pesada, sufocante, cruel. Convidei-a a entrar, mesmo com o coração em frangalhos. Não tinha nada a esconder, mas tinha tanto a perder. Sentamo-nos na sala, e ela começou a fazer perguntas. Se eu sofria de ansiedade, se tomava medicação, se alguma vez tinha perdido a paciência com o Martim, se dormia bem, se tinha algum apoio familiar. Cada pergunta era uma facada. Cada palavra parecia sair de um script, escrito pelo Miguel. Quem fez a denúncia? Perguntei. Mesmo sabendo a resposta, ela sorriu daquele jeito profissional, que não diz nada. As denúncias são anônimas. Claro que eram anônimas. Anônimas, mas com a impressão digital dele em cada frase. Quando ela finalmente saiu, deixei-me cair no sofá e chorei com a cabeça entre as mãos. Eu sabia que não tinha feito nada errado, mas naquele momento percebi o quão frágil é a verdade quando alguém está disposto a distorcer com mentiras. O tempo voou, e quando dei por mim, já estava quase na hora de ir buscar o Martim ao colégio. Enzuguei o rosto, respirei fundo e saí. Mas quando cheguei lá, ele não estava.
O corredor estava silencioso. A educadora sorriu, mas havia tensão nos olhos dela. A senhora Santos. O Miguel já veio buscar o Martim. Senti uma onda de pânico. O quê? Ele não me disse? Nada! Hoje é o meu dia. A educadora engoliu em seco. Ele mostrou um documento. Disse que havia uma alteração temporária. Que agora era ele quem tinha prioridade na recolha. Senti o chão desaparecer. As pernas fraquejaram. Alteração temporária. Prioridade? Prioridade? Documento? Documento? O Miguel tinha conseguido, ou pelo menos. Parecia que sim saí do colégio a correr, com as mãos a tremer, o coração prestes a arrebentar. Liguei-lhe inúmeras vezes, mas ele não atendeu. Mandei mensagens todas visualizadas, nenhuma respondida. A cada segundo, a cada toque que ele ignorava, sentia-me mais perto do desespero. Foi só perto das 8 da noite que recebi uma mensagem dele. O Martim está comigo. Está seguro. Amanhã falamos. Amanhã? Como se eu fosse uma estranha que não tinha direito ao próprio filho. Peguei no carro e conduzi até a casa dele. Cheguei a tremer. Toquei a campainha com força, quase a gritar. Ele abriu a porta com uma calma que me fez sentir ainda mais louca. Estás histérica menos, disse ele. Era exatamente isso que eu dizia. Onde está o Martim? Gritei. Ele inclinou a cabeça para o andar de cima, a dormir, como uma criança normal, ao contrário da mãe. As lágrimas caíram. Não consegui impedir. A dor era maior do que eu. Por favor, Miguel, não me tires o nosso filho. Eu imploro-te. Por um segundo. Ele hesitou. Por um segundo, vi o homem que um dia amei. Mas depois, a máscara voltou. Eu só quero o melhor para ele. E tu, esse? Não estás bem. Saí dali sem forças. Shem, ar. Riar, sem vida. Naquela noite deitai-me sozinha na cama, onde o Martim costumava dormir encostado a mim, e jurei uma coisa. Ele podia ter começado esta guerra, mas eu seria a mãe que a terminaria, custe o que custar. Eu nunca vou esquecer o som do relógio na sala de audiências. Cada segundo parecia um peso esmagador no peito. O meu advogado pousou à minha frente o dossiê com as provas finais, mas o que realmente importava estava fechado dentro do meu telemóvel. As mensagens que mudariam tudo. Luiz entrou com aquele ar vitorioso habitual, como se já tivesse ganho antes de a juíza sequer se sentar. A advogada dele tinha aquele olhar frio, calculado, e eu tremia só de imaginar o que ainda poderiam inventar sobre mim. Quando a audiência começou, senti as mãos suarem. Falaram de tudo: horários da escola, alegadas falhas minhas, mentiras repetidas tantas vezes que quase soavam verdadeiras, quase. Porque no fundo, eu sabia. Não era eu que estava a perder o controle. Era ele. Quanto mais falavam, mais desesperado Luiz parecia. Ele evitava olhar para mim menos, e isso dizia tudo. Chegou a minha vez. Levantei-me devagar, com a pasta de documentos na mão. A juíza ouviu-me com atenção, talvez percebendo o nervosismo misturado com determinação. Respirei fundo. Meritíssima. Comecei, com a voz a tremer. Durante meses fui acusada de ser instável, negligente, irresponsável. Fui pintada como uma mãe que não merecia o próprio filho. Mas hoje eu trago a verdade. O silêncio ficou denso. Eu desbloqueei o telemóvel, abri as mensagens e projetei-as no ecrã, que a sala tinha preparado para analisarmos provas digitais. A primeira mensagem apareceu grande, nítida. Luiz, se fizermos parecer que ela teve outro ataque de ansiedade, a guarda é minha. Só tens de estar lá na hora certa. Houve um murmúrio geral. A amante dele, agora pálida, baixou o olhar. A advogada dele fez um gesto brusco para Luiz. Menos claramente, não tinha conhecimento daquilo. E ele ficou gelado. Literalmente, gelado. A respiração falhou-lhe, e só então percebi que, pela primeira vez em muito tempo, quem tinha medo ali era ele. Continuei a mostrar mensagens, combinações de horários para me seguirem, instruções para manipular testemunhas, conversas, a admitir que o episódio de instabilidade que me acusaram tinha sido encenado e, sobretudo, o mais doloroso. Uma frase dele a rir, eu sei, da minha dor, ela vai quebrar. Ela parte sempre. A juíza pediu um intervalo. A minha advogada respirou fundo, apertou-me o braço e sussurrou: fizeste tudo certo. Agora é esperar.
Sentei-me na sala ao lado, a tremer silenciosamente, senti as lágrimas deslizarem, mas desta vez não eram de derrota. Eram de libertação. A verdade estava fora. Já não dependia de mim, menos dependia da justiça. Quando voltamos, a juíza demorou uns segundos antes de falar. Após análise das provas, começou ela a... É evidente que existiu manipulação, falsificação de relatos e intenção clara de afastar a mãe da criança através de meios ilegítimos. O coração quase me saiu pela boca. A guarda provisória retorna imediatamente à mãe, e serão abertas investigações adicionais sobre as condutas apresentadas. Fechei os olhos. As pernas fraquejaram. Uma onda quente subiu-me ao peito. O meu filho voltava para mim, e pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que voltava a respirar.